Olá, queridos do signo de Câncer, bom dia para você, muita luz para tua vida. Estamos diante de mais uma leitura na energia geral de vocês. O signo é Câncer, o elemento é água. Obrigada pela tua companhia, que Deus abençoe a sua vida. Se eu passar o dia todo agradecendo, ainda é pouco as bênçãos divinas. Queridos, sobre o curso, a gente começa agora, na primeira semana de abril, não perca tempo. Depois que eu fechar essa turma, não tem como colocar mais pessoas, porque depois que fecha a turma, é um monte de gente. Ah, Mila, eu quero entrar, e não tem mais jeito, tá? Então, não perca essa oportunidade de fazer esse curso, buscar conhecimento. Mesmo que tu não queira trabalhar com isso, mas tu pode ter certeza que o tarô, ele vai trazer uma grande mudança para a tua vida, tá? Vai por mim que dá certo. Outro recadinho que eu vou dar antes da gente iniciar a mensagem. Queridos, ninguém é obrigado a estar aqui sem que você não queira, tá? Você não é obrigado a estar aqui. Entenderam? Então, assim, tem muita gente que não gosta do meu conteúdo, que entra e critica. Se não é, não agrega nada em tua vida, então sai fora. Vá, entende? Vá buscar o que te faz feliz. Entende? Eu levo a minha vida, tu leva a tua vida e tá tudo certo. Entende? Então, assim, eu acredito que a gente precisa ter muita sabedoria em relação ao que a gente fala pro outro, em relação ao que a gente causa no outro, em relação ao que a gente faz pro outro. Porque tudo que a gente faz, querido, em prol do outro, seja positivo ou seja negativo, não é em prol do outro, é em prol de nós mesmos, porque tudo a gente colhe. Então, se você entra, tu começa a ver a leitura, e aí você diz, nada a ver. Então você sai, vai buscar, tem milhões de canais no YouTube, tem muita gente fera que sabe jogar tarô, então vai buscar teus caminhos, tá bom? Você não é obrigado a estar aqui. Porque aqui eu falo a verdade, você não vai ouvir só mamão com açúcar, não. Eu falo, se der positivo, eu vou falar positivo. Mas se der negativo, eu não vou falar positivo só para te agradar. Eu não tô aqui para agradar A ou B, eu tô aqui para falar a verdade. Entendeu? Só que a gente tá acostumado em ouvir mentiras. E quando a gente ouve a verdade, é impactante, dói. A gente não entende. Então, se não agrega o canal, o conteúdo do canal, as minhas leituras não agregam na tua vida, você tá no lugar errado, tá bom? Vai buscar algo que te edifique, tá bom? E a gente começa a leitura a partir de agora. Aqui vem falando, Câncer, sobre uma mudança no setor financeiro, aonde vocês estarão recebendo uma boa notícia. Eu acredito que Câncer vai guardar segredo dessa boa notícia. É algo que vem de forma rápida aí na energia de vocês. Talvez você já esteja esperando essa mensagem, e essa mensagem ela traz alegria, ela traz mudanças, ela traz renovo, pois eu sinto que Câncer muitas das vezes alimenta pensamentos negativos, e as situações que tu tem enfrentado, às vezes acaba que tirando a tua força, a tua fé, a tua confiança em Deus. Mas aqui diz que tudo que tu tá atravessando de negativo é passageiro, e que tu deve cultivar em você a fé, que a fé seja um combustível para que tu vá em frente, para que você não desanime, para que você não pare. É necessário também você ouvir mais o teu coração. Tem gente que chama de intuição. Não é intuição, gente. É Deus falando conosco diariamente. Só que às vezes a gente tem mania de atropelar essa voz. A gente não sabe ouvir e a gente atropela a voz da espiritualidade de Deus em nós. E você pode observar, toda vez que a gente atropela essa voz, a gente não dá muito certo pra gente. A gente se ferra de certa forma. Então, essa semana vocês estarão bastante intuitivos, que fala sobre iluminação espiritual, sobre direcionamento espiritual que Câncer vai receber. Parar de alimentar pensamentos negativos, se movimentar em direção àquilo que você deseja. Focar na solução e não no problema. Ouvir o teu coração, faz a tua parte que Deus ele vai estar fazendo a dele, pode ter certeza disso. Tá bem forte também para Câncer uma mudança de cidade. Talvez você não tenha planejado, não esteja planejando, mas essa mudança de cidade é uma providência divina. Deus quer e Deus vai te levar para novos caminhos. E nesse lugar você vai recomeçar.
Nesse lugar você vai ter estabilidade, nesse lugar você vai crescer, nesse lugar você vai viver uma nova vida. E às vezes é necessário a gente sair sim de onde a gente está e se movimentar em buscar o novo. Recomeçar, queridos, não é fácil. Por isso que a gente tem um pouco de dificuldade em recomeçar. Nenhum recomeço é fácil. Mas eu tenho certeza que se a gente parar de evitar esses recomeços e estar dispostos a viver novo ciclo, muita coisa em nossas vidas irão mudar. No setor amoroso, família vai tentar interferir na tua vida amorosa, se envolvendo, se metendo ali entre você e a pessoa amada, falando que não deve, dando palpite aonde não deve, e isso vai te incomodar bastante. Alguém que te ajudou lá no passado é alguém da tua família, alguém que te estendeu a mão no momento que você mais precisou. Essa pessoa ela vai jogar na tua cara essa ajuda. E você não vai gostar de ouvir, isso vai te magoar bastante. E isso não é bondade, ok? Porque quando é bondade, o que a Bíblia diz? Que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Então, se você faz porque você quer, então jogue no mar do esquecimento. Se você não está... Porque assim, ó, toda vez que a gente faz alguma coisa, alguém... É o que eu comecei a falar lá no início do jogo. Tudo que a gente não faz em prol do outro. A gente faz em prol de nós mesmos. Porque tudo que a gente faz, a gente recebe. Isso é claro, não tem para onde correr. A vida é dessa forma. Só que a gente faz, às vezes, algo para nos promover, nos autopromover, ou para que as pessoas vejam. Entende? Tem muita gente que vai fazer um ato de caridade, ele filma. Eu não acho que isso seja legal. Entendeu? Eu acho que isso até expõe ali a necessidade do outro. Enfim, eu não gosto da exposição. Porque a Bíblia diz que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Mas tá, mas vamos voltar aqui. Toda vez que alguém te fizer um benefício e depois ela jogar na cara, para mim isso não é um benefício. Entende? Então, assim, porque ninguém é obrigado a ajudar ninguém. Você ajuda se você quiser. Então, se você ajudou por sua livre e espontânea vontade, Deus te deu a oportunidade de fazer o bem. Então, jogue no mar do esquecimento. E se essa pessoa te ajudou e ela joga na cara, tu pode ter certeza que ela estava esperando a tua recompensa. E nós não temos nada para dar para ninguém, assim como ninguém tem nada para nos dar. Então vai haver sempre esse desequilíbrio e essas decepções. Entende? Então tu deve deixar as pessoas ser quem elas são, que tem que buscar melhorar. Se eu te faço um bem e eu jogo isso na tua cara, tu pode ter certeza que eu vou receber a recompensa disso. Entendeu? No financeiro, há algumas preocupações. Coisas estão fora do lugar, dívidas altas, tu perdeu o controle aí do negócio. É como se tu tivesse sem as rédeas da tua vida. Mas aqui fala também sobre se movimentar em direção e organizar, botar metas. Tem muita gente aqui que chegou no fundo do poço. Aí tem gente... Um dia desses eu joguei para um... Veja só. Um dia desses eu joguei para uma pessoa, eu nunca havia jogado para ele. E ele foi um grande empresário e ele perdeu tudo. E os bens dele foi bloqueado e ficava uma bagaceira total. E os poucos bens que restaram, ele estava tentando vender para organizar a vida dele. E quando eu comecei a abrir na energia daquele homem, eu percebi a tristeza que ele tinha no coração. Ele tinha uma tristeza muito grande no coração. E aí eu comecei a conversar com ele e lágrimas começaram a cair do rosto dele. E ele começou a me relatar que ele tinha pago um alto valor, sem poder, na época, para uma pessoa que se dizia um pai de santo. Eu não estou aqui para julgar os pais de santo, eu quero que tu entenda isso. Tem muita gente que é pai de santo, que tem um trabalho sério e que, de fato, sabe fazer o negócio.
Mas tem muita gente que usa de má fé, assim como essa minha profissão aqui. Tem muita gente que sabe de fato jogar tarô, mas tem gente que só ludibria, que só engana, que usa de má fé. Ok? Em toda religião é assim. A católica é assim, a evangélica é assim, o centro espírita é. Toda religião tem esse tipo de coisa, gente. Não é só os pais de santa. Os pastores também. Tem muito pastor que é certo, mas tem muito pastor que usa a fé dos outros para enriquecer. E por aí vai. É toda religião. E aí, ele disse que pagou um alto valor para um pai de santo abrir os caminhos dele. E ele queria saber se aquele pai de santo, de fato, tinha feito alguma coisa. E aí, eu parei e falei assim para ele, eu digo, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Dentro dessa pergunta que você me fez, quanto tempo faz que você fez esse trabalho? Aí ele disse, tal tempo. Eu disse, de lá para cá, melhorou? Aí ele disse, não, só piorou. Eu digo, tá aí a resposta. Entende? Porque, queridos, olha só. E eu digo, olha, pela situação que eu vejo aqui, o pai de santo, pai de santo nenhum vai conseguir te ajudar. Você consegue se ajudar. Ele falou assim para mim que ele tinha chegado no fundo do poço e que não tinha saída para a situação dele. Eu digo, sempre há uma saída, sempre. Sempre há uma luz no fim do túnel. Talvez você não consiga ver isso. Então, assim, eu digo, começa a se movimentar em direção a melhorar o teu financeiro. Aí ele disse, Mila, mas como que eu vou fazer isso? Eu digo, colocando teu joelho no chão, todos os dias na madrugada. Porque na madrugada, queridos, a fila é menor. Então, às vezes a gente quer receber de Deus, mas a gente não está disposto a abrir o nosso coração, a falar o que a gente sente, aquilo que a gente deseja e aquilo que a gente quer. A gente quer receber, mas a gente não quer se movimentar em direção àquilo que a gente quer receber. Aí eu falei para ele, eu dei um exemplo dentro da Bíblia sobre a mulher que era doente de um fluxo de sangue há 12 anos. Conta lá no Novo Testamento que essa mulher, ela derramava sangue todos os dias durante 12 anos. E ela já tinha gasto, a Bíblia é clara em dizer que ela tinha gasto tudo que ela tinha. E ela estava desenganada dos médicos. Então, eu tenho certeza que aquela mulher, de certa forma, se sentia como meu cliente. Não via saída e estava no fundo do poço. Porque tu tá com um problema que tu não vê saída, tu não vê solução, tu tá no fundo do poço. Mas sempre há uma saída. Sabe por que sempre há uma saída? Porque a última resposta não é a do médico, não é a do gerente do banco, não é do advogado, não é de ninguém. A última resposta é a de Deus. E aqui vem dizendo, Deus, ele está no controle da situação. Mas vamos lá. E aquela mulher, ela já não tinha mais força física e também não tinha bens financeiros para buscar ajuda. E ela ouve falar da fama de Jesus. E Jesus estava em uma outra cidade. Eu acredito que aquela mulher estava numa cidade não perto da que Jesus estava. Mas mesmo doente, mesmo aos trancos e barrancos, mesmo sem força, talvez sem dinheiro, sem condição de fazer aquela viagem, ela se movimentou em direção àquilo que ela desejava. Mesmo sem força, ela reagiu à situação e ela falou assim, eu tenho certeza que se eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E ela se movimenta em direção ao encontro de Jesus. Quando ela encontra Jesus, há uma multidão em volta dele e ela toca nas vestes de Jesus. E Jesus chega nos discípulos e diz assim, aí Jesus diz assim, quem me tocou? Aí os discípulos, mas mestre, aqui todo mundo tá te tocando. Ele disse, não, em mim alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu poder. E aquela mulher foi curada. Queridos, mas quantas das vezes a gente recua, a gente se nega em se movimentar, em buscar ajuda espiritual? Quantas das vezes a gente se nega em ter fé? Quantas das vezes a gente se nega em buscar em Jesus essa força, em tocar em Jesus e ter intimidade com Deus para buscar esse equilíbrio?
Quantas das vezes a gente chega no fundo do poço e a gente joga a toalha e diz assim, acabou. Queridos, aqui tem gente, eu quero te dizer, nessa manhã, que pode estar tudo fora do lugar. A tua vida financeira está estagnada, o amoroso pior ainda, filho que não obedece, e está tudo doente. Queridos, nada disso importa. O que importa é o que tu tem dentro de você e no teu coração. Vá buscar a Deus. Fecha todo dia a porta do teu quarto, se ajoelha, se movimenta em direção a essa bênção que você deseja. Para de buscar ajuda em lugares errados. Busque, sim, um direcionamento, mas busque a Deus acima de tudo. A Bíblia diz que a gente erra porque a gente não conhece as Escrituras. E hoje a gente está no efeito manada. Um fala e a gente vai lá e repete e corre atrás daquilo que a pessoa fala. E muitas das vezes a gente é enganado. Então, queridos, o maior intercessor de nós somos nós mesmos. Tem muita gente que diz assim, 1000 ora por mim, mas a pessoa não se ajoelha nem meia hora para orar. Eu tenho que orar por ele, mas ele não ora por ele. Como que é isso? Tu quer receber a oração, mas tu não quer se movimentar em direção à tua bênção. Queridos, e precisamos, eu não sei a tua religião, mas isso aqui é independente de religião, porque Deus é um Deus só. Então, assim, não importa se tu tira um momento para meditar, se tu tira um momento para rezar, se tu tira um momento para conversar, se tu tira um momento para orar. Não importa, o que importa aqui é a conexão que tu tem com o Todo-Poderoso, com o Criador, com o Mestre. Porque precisamos ter conexão, precisamos aprender a caminhar, precisamos aprender a falar, precisamos pedir ajuda. E eu te digo com exatidão, Deus responde às nossas orações. Então, todos os dias, faça um propósito com Deus. A bagunça tá grande, mas vamos começar a organizar de dentro para fora. Eu preciso traçar metas. Eu preciso saber onde eu quero chegar e eu vou me movimentar e isso aqui não vai me segurar, eu vou conseguir. Eu tenho certeza, lá na Bíblia diz assim, vós sois Deus. Por que vós sois Deus? Porque a gente tem poder, queridos, sobre nossas vidas, e a gente tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. Quando Jesus vai aos céus, que ele é crucificado e que ele sobe aos céus, os discípulos começaram a operar nas pessoas a mesma coisa que Jesus fazia. Talvez não na precisão que Jesus fazia. Paulo, até a sombra de Paulo de Tarso, curava. Então, quantas das vezes, querido, o poder está em nós, porque Deus está em nós. Deus está em mim, Deus está em você, Deus está na humanidade, mas muitas das vezes a gente deixa Deus de lado e deixa o nosso ego, a nossa prepotência, a nossa soberba, o nosso orgulho, tudo isso nos afastar do Todo-Poderoso. Quantas das vezes somos enfraquecidos? Aqui diz que muitos se encontram sem força, sem fé e estão se sentindo derrotados, queridos. A última resposta é a de Deus. Milo, meu negócio está falindo. Todos os dias levanta em prol do teu negócio. Senhor, bota cliente. Senhor, eu preciso de cliente, eu preciso de contratos, meu pai. Bota pessoas para me auxiliar, para me abençoar. Eu necessito ser abençoado. Está faltando fé e está faltando oração. Porque enquanto tu se der por vencido e tu agarrar, escute só, enquanto tu fizer da derrota o teu aliado, porque tem muita gente aqui se sentindo derrotado e se agarrando a isso. Queridos, em Cristo Jesus eu acredito que somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Para quem está desempregado, uma nova oportunidade de trabalho irá surgir dentro dos próximos dias. E vocês estarão em uma nova caminhada a partir daí. Ainda que te falta força, te falta fé, mas fale com Deus. Deus, trabalha em mim. Deus, eu preciso que tu trabalhe no meu coração. Deus,
Faz em mim aquilo que eu não consigo fazer. Tire um tempo para falar com Deus. Deus está com saudade de ouvir a tua voz. Deus quer ouvir a tua voz. Ok, queridos? Um excelente domingo para você. Eu espero que tu tenha entendido a mensagem de hoje. Eu entendi direitinho. Fiquem com Deus. Até a próxima.